Vamos continuar com as afirmações da divindade de Jesus. Padre Alberto Casalegno, Teologia, quinto semestre da literatura joanina. E então, nós falamos que as fórmulas de reciprocidade não são, vamos dizer, ainda as mais elevadas para falar da pessoa de Jesus. Porque aqui no quarto evangelho está claramente indicada, afirmada a divindade de Jesus. E quem afirma isso é o redator final, em particular no prólogo, que como vocês já sabem. E o redator final é a expressão da comunidade joanina. A comunidade joanina, tendo acompanhado Jesus ao longo da sua caminhada terrena, tendo escutado suas palavras, visto as suas obras, e escutar essas fórmulas misteriosas de reciprocidade, e então pode chegar à conclusão que Jesus não é um simples homem, mas é o homem-Deus. E então a divindade de Jesus é a afirmação mais elevada que se encontra no quarto evangelho e se encontra também, como vou mostrar em seguida, também em outros textos do Novo Testamento. Então, quais são as afirmações da divindade de Jesus? Já falei ontem, falando do prólogo, vou repetir agora. O primeiro versículo do prólogo. No princípio era o Verbo estava com Deus e Deus era o Verbo. Essa começa dessa forma. Já falamos que o Verbo é uma palavra nova, que o evangelista recebe do mundo cultural do tempo, o princípio que rege todas essas coisas, como no mundo estoico, no mundo de Filon. E esse no princípio não indica um princípio histórico, mas indica a eternidade. Era o Verbo, a palavra. Então o Verbo não foi criado, foi, como se destaca na teologia, gerado pelo Pai desde sempre. Nunca existia o Pai sem o Verbo, sem o Espírito Santo. Você é matéria de estudo da teologia. O Verbo estava com Deus, indica a proximidade, a intimidade do Verbo com Deus. E esse Deus, como falei ontem, é indicado com o artigo, com o Deus, para indicar o Pai. E depois vem a frase que já corrigi: Deus era o Verbo, colocando Deus no início, um Deus enfático. Então, e aqui Deus não tem o artigo. Então, na divindade, na realidade divina, monoteísta, tem uma pluralidade de pessoas que não nega o monoteísmo, mas o esclarece, porque Deus não é, vamos dizer, um monolita solitário, mas é uma comunhão de amor, como falará o próprio João na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, versículo 16. E então aqui a primeira afirmação da divindade do Verbo que vai se encarnar. E então não se fala que o Verbo é divino, mas que é Deus. Theos, Deus, é diferente de Theon, que seria divino. E então é a afirmação. Então esse verbo se faz carne no versículo 14. E então esse verbo que se faz carne é reconhecido como Jesus Cristo no versículo 17.
Então aqui é claro que através da relação, versículo 1, versículo 14, versículo 17, nós podemos entender que Deus, o Verbo de Deus, se encarnou em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o Verbo encarnado, é Deus encarnado, o Filho de Deus, como se fala, o Filho, de acordo com outra terminologia que nós encontramos no Evangelho. Outra frase muito importante, sempre no prólogo, é o versículo 18. E vocês devem corrigir, prestem atenção, vou repetir, devem corrigir, porque nem todas as Bíblias, a edição do Novo Testamento, são corretas, porque não correspondem aos códices mais antigos e mais seguros. O que devemos ler no versículo 18? Ninguém jamais viu a Deus. Aqui é corrigir. O unigênito Deus, não o Filho unigênito, porque esse aqui vem de outros códices menos certos. Mas o unigênito Deus, que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Então aqui se fala que o Verbo encarnado, Jesus, é unigênito Deus. Se afirma de forma clara a divindade de Jesus. Porém, a respeito do versículo 1, se acrescenta uma dimensão. No versículo 1 se fala de Verbo. Aqui se fala de unigênito, que é Deus. Aqui se fala de unigênito Deus. Então tem uma relação de filiação entre o Pai e o Verbo encarnado, que é Deus. E então, viu, tem uma pequena diferença que indica, primeiramente, que o Verbo é Deus, e depois que esse Verbo encarnado é o unigênito Deus. Então, depende da geração eterna do Pai. Gênito, gerado eternamente pelo Pai. Que está voltado para o seio do Pai. Vamos dizer, pode ser uma dimensão de movimento aqui destaca, uma tensão, uma dinâmica interna da divindade, mas pode ser também a expressão que não tenha sentido dinâmico, mas simplesmente que está no seio do Pai, não voltado. Aqui o grego é mais breve, então pode receber duas interpretações, ou mais dinâmica ou mais estática, voltado. Mas o seio é importante, o âmbito da comunhão. Se lembram em Lucas, capítulo 16, versículo 22, Lázaro é chamado no seio de Abraão. Então é o âmbito da intimidade e da comunhão. Então o Filho tem essa relação que é Deus, tem essa relação íntima desde sempre. Então aqui repete de outra forma, porém destaca que o Verbo é Deus. É o unigênito Deus. Diferente da frase o Filho unigênito, que se encontra no capítulo 3, como falei ontem, versículo 16 e versículo 18. É diferente, aqui é unigênito Deus. Então, duas vezes, o redator final, que expressa o pensamento da comunidade cristã joanina no final do primeiro século, expressa claramente, explicitamente a divindade de Jesus. Mas tem um terceiro lugar em que se expressa a divindade de Jesus. E agora não é mais o redator final, mas é um personagem do quarto evangelho, Tomé. No capítulo 20, versículo 28. Ele duvida da ressurreição de Jesus, desafia Jesus
dizendo: se eu não vir as suas mãos e o lugar dos cravos, se eu não puser o meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não acreditarei. Porém, é o personagem que faz a mais elevada afirmação cristológica de todo o quarto evangelho: meu Senhor e meu Deus. Então, significa que, passando pelo crivo da dúvida, pelas dificuldades, Tomé consegue entender, em nome da comunidade, é claro, a verdadeira identidade de Jesus. É meu Senhor e meu Deus. Então, o termo Deus é, claro, reservado ao Pai sempre no Evangelho. Aqui no capítulo 20, inclusive, versículo 17, se fala de Deus, o Pai como Deus. Não é? Então, Jesus é qualificado como, mas é qualificado também como Senhor, Kyrios, que na versão do 70 traduz a palavra Adonai, o tetragrama sagrado, que nós falamos erroneamente, mas não devemos falar de Yahvé. E então, se o redator faz a sua afirmação no começo do Evangelho, depois do acompanhamento dos discípulos ao longo de toda a vida pública de Jesus, Tomé, em nome dos discípulos, pode fazer a mesma confissão de fé, reconhecer que Jesus é Senhor e Deus. E tem o meu Senhor e meu Deus, que indica uma relação pessoal, um afeto. Tomé descobriu algo que mexe com a sua pessoa profundamente, como deveria mexer a pessoa de Jesus com cada um de nós. Meu Senhor e meu Deus. E Tomé chega a essa confissão de fé sem tocar, porque o ressuscitado não pode ser tocado. E então, porque pertence a outro nível, o ser humano transfigurado pela graça de Deus no reino de Deus. Então não podemos pensar que Tomé tocou. Então acreditou como todos os outros discípulos, fazendo a mais alta confissão de fé de todos os personagens do quarto evangelho. Então, através de 3 elementos, versículos importantes, o evangelista João destaca a divindade de Jesus. Agora posso acrescentar, mas sem explicar, que a divindade de Jesus se encontra também na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Agora não vou continuar porque sai do âmbito do Evangelho, já vamos para as cartas, mas se vocês estudam bem, no grego não sei como é traduzido, agora não lembro, 1 João 5,20, aqui tem outra confissão da divindade de Jesus. Então o problema é saber, João faz essa afirmação da divindade de Jesus se encontra também nos sinóticos, se encontra nas cartas paulinas, se encontra em Atos dos Apóstolos. Onde se encontra? É único ou tem outros que afirmam isso, como a igreja nós acreditamos? Então essa vai ser matéria do próximo áudio com o qual vamos explicar esse assunto. Obrigado, bom estudo, tchau a todos.